Olá, aqui é o Vitor Proença, especialista em carreiras biomédicas. E uma das principais perguntas que muitos profissionais recém-formados no curso de biomedicina fazem é como entrar no mercado de trabalho. O que o mercado de trabalho quer de um biomédico? Quais são as competências e habilidades necessárias que eu preciso desenvolver ao longo da minha faculdade ou nos primeiros anos de formado, por exemplo, para conseguir um ótimo emprego? Mas antes de eu te explicar exatamente quais são essas competências ou algumas dessas competências e habilidades, deixa eu te explicar o que é uma habilidade e o que é uma competência. Quais as diferenças entre esses dois conceitos? Então, primeira coisa, a habilidade é tudo aquilo que você sabe fazer. Então, por exemplo, um jogador de futebol, ele sabe driblar. Essa é uma habilidade, tudo bem? Um biomédico, ele pode saber pipetar uma amostra. Essa é uma habilidade, tá? Então, basicamente, é a capacidade que você tem de fazer alguma coisa. Isso pode ser obtido através de curso, treinamento, de experiência profissional, por exemplo, como um estágio, através de observação, analisando o que os outros profissionais fazem, tá? Então, a gente divide basicamente habilidades em habilidades cognitivas, habilidades técnicas e habilidades interpessoais ou comportamentais, digamos assim. Então, essas habilidades cognitivas pode ser tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que está na sua mente, tudo bem? Que você usa para, por exemplo, desenvolver alguma técnica ou conduzir alguma técnica, algum experimento, conduzir algum exame, tudo bem? Aí, quando você conduz esse exame, são as habilidades técnicas, por exemplo, que você está desenvolvendo durante aquele procedimento. E aí, como você lida com a sua equipe, como você lida com outros profissionais, são as habilidades interpessoais ou comportamentais. Tudo bem até aí? Já as competências, a gente traz a seguinte definição. Basicamente por que você faz aquilo que você está fazendo e como que você faz aquilo. Então, eu sei pipetar, que era a habilidade que a gente tinha falado lá no início desse vídeo, né? Que é uma habilidade importante para muitos biomédicos, tá? Ou profissionais da área laboratorial de uma maneira geral. Então, essa é uma habilidade. Como que eu sei pipetar? Eu sei pipetar com alta precisão, eu tenho muita destreza manual, eu sei pipetar muito rápido, tá? Então, eu tenho muita eficácia, eficiência em todo esse procedimento, eu sei calibrar todas as pipetas, tudo bem? Então, isso envolve uma série de conhecimentos, a competência envolve uma série de conhecimentos, envolve as habilidades que você tem, tá? E envolve a sua atitude. Então você pode ser um profissional de laboratório, muito habilidoso numa técnica específica, mas não necessariamente competente. Por quê? Competência está relacionada com o resultado final, como que você processa aquele pedido, por exemplo, do início até o fim, tudo bem? Então não adianta você só trazer um resultado positivo ou negativo, ou seja lá o que for, né? E esse resultado não condizer com um padrão, não bater com um padrão de qualidade laboratorial. Então isso tudo está mais relacionado, por exemplo, com a competência. Não adianta nada você ser um ótimo pipetador e você não saber lidar com as pessoas. Isso vai depender do cargo, obviamente, né? Então, se ele tiver um cargo só lá de ficar pipetando mesmo, que pode ser substituído por um equipamento, uma máquina, tá? Se você for um mero pipetador, você pode facilmente ser substituído. Então, você tem que começar a pensar em desenvolver outras habilidades que são necessárias para aquele mercado de trabalho, para que você possa aumentar as suas competências nessa área. Tudo bem? Então, competência tem relação com o resultado. Como que você traz aquele resultado? De que maneira você faz isso? Da maneira mais eficaz, mais correta, mais rápida, mais eficiente, tá? E o porquê que você faz isso? Muitas vezes, você pergunta para alguns profissionais por que ele está fazendo aquele procedimento. E ele não tem nem ideia do porquê isso está sendo feito. Então, isso é muito importante porque tem relação também com os seus conhecimentos consolidados, estudando, aprendendo, praticando e etc. Tudo bem? Então essas são as diferenças básicas entre competências e habilidades, tá? Então as competências têm relação com as habilidades, conhecimentos e atitudes para que você possa realizar um trabalho mais eficaz, certo?
Tá, e as competências que os biomédicos têm que ter? A minha resposta é depende, tá? Depende da sua área de atuação, depende do cargo específico no qual você vai trabalhar e depende também da empresa específica na qual você vai trabalhar, tá? Eu estou falando aqui de ser empregado, né? Porque você pode ser um empreendedor, você pode ser um empresário, que muitas vezes são intercambiáveis esses termos, né? Mas aí são outras habilidades e competências que você tem que desenvolver, tá bom? Mas pensando como um funcionário de uma empresa, tá? Dependendo do cargo, você vai ter que desenvolver uma habilidade, uma competência em oralidade. Você vai ter que dar uma palestra, dar um treinamento para uma equipe, tá? Então essa competência e essa habilidade tem que ser desenvolvida. Mas de uma maneira geral, o que o biomédico precisa para a área laboratorial? Seja análise de laboratório, né? Analista laboratorial, dependendo dos diferentes cargos, né? Júnior, pleno, sênior, de uma maneira geral, tudo bem? Principalmente início de carreira, né? Então ele pode ter que desenvolver atendimento ao cliente, tá? Ou ao paciente, como a gente costuma falar na área da saúde de uma maneira geral. Então, se você não sabe isso, não aprendeu durante a faculdade, você precisa aprender isso, tudo bem? Ah, mas eu não vou trabalhar diretamente com coleta, eu não vou trabalhar diretamente com atendimento, mas você aprender isso é muito importante para você ter mais empatia com a outra pessoa, você conseguir entender mais as dores da pessoa com a qual você está trabalhando. E isso facilita o relacionamento com todos os tipos de pessoas, tá? Outro ponto muito importante que você vai ter que ter de habilidade e competência: realizar coleta de material biológico de qualquer tipo, basicamente, quando for necessário, tá? Então essa é uma competência que você deveria aprender durante a faculdade. Se você não sabe ainda, faz um curso, leia mais sobre, tudo bem? Existem diversos cursos à distância, por exemplo. Outra habilidade e competência: o que eu preciso fazer para receber a amostra, por exemplo, de um posto de coleta? Quais passos que eu tenho que seguir? Óbvio, existe um procedimento operacional padronizado na empresa na qual você vai trabalhar, que é o padrão para aquele local, tá? Que pode variar um pouquinho, mas existe um padrão meio que geral, tá? Então você precisa entender, você pode ler esse procedimento operacional, tá? Aliás, é muito importante você começar a aprender a escrever procedimentos operacionais padronizados para você desenvolver uma nova habilidade, que é redigir POP, tudo bem? Isso é muito importante em diversos tipos de empresas, principalmente no que diz respeito a controle de qualidade, certo? Outro ponto muito importante é realizar e executar exames. Quais exames que eu tenho que saber? Sei lá, hemograma, você pode, por exemplo, verificar a curva glicêmica. Naquele laboratório que eu pretendo trabalhar, quais são os exames realizados? Ótimo, então esse eu preciso saber do início ao fim, todos os procedimentos importantes para aqueles exames. E óbvio, outros exames que são muito importantes para os seus objetivos de carreira, tá? Vai ser muito difícil você saber todos os exames que existem no mundo, óbvio, né? Mas é muito importante que você conheça a grande maioria ou os principais exames de rotina, ou ainda exames de urgência que são realizados dependendo da área na qual você vai trabalhar. E aí, existem outras competências e habilidades, como aprender a manusear equipamento, calibrar, ler o manual do equipamento em inglês, na maioria das vezes. Então, essas são competências e habilidades necessárias de uma maneira geral para a área laboratorial. Vitor, e se eu for trabalhar na área de assessoria científica? Você tem que saber vender. Você tem que aprender técnicas de venda, persuasão, estratégias comerciais, estratégias de marketing. Isso tudo é muito importante. Você tem que aprender a apresentar um produto de uma maneira adequada, entender a necessidade do seu cliente, saber como que você fornece a melhor solução para ele, como que você, a sua empresa, é a melhor solução para ele. Tudo bem? Então, para cada empresa, para cada cargo, para cada objetivo de carreira, você tem que desenvolver diferentes habilidades e competências, beleza? Então é esse conteúdo que eu queria passar para você hoje. Se você curtiu, deixa aqui o seu comentário falando sobre a área que você atua, quais habilidades e competências que você não aprendeu na faculdade e que você teve que desenvolver para que as outras pessoas que estão se formando agora, entrando no mercado de trabalho, também possam aprender um pouquinho mais, beleza? Então deixa também, compartilha também aqui esse vídeo com todos os biomédicos que você conhece. Então é isso. Obrigado, um abraço e até a próxima.